paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, um motivo de alegria poder estar aqui, trazendo mais uma palavra do Senhor, mais um estudo para a nossa reflexão, para o nosso caminhar espiritual. E como é do nosso costume, antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a todos para fazermos uma oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, clamamos e pedimos agora pelo Teu Espírito Santo, para que Ele nos conduza em mais esse estudo, que Ele esteja conosco, nos guiando, nos orientando, nos dando o entendimento, a sabedoria para receber a palavra. O Espírito de Deus, aquele que nos consola, aquele que nos dá o direcionamento, direcione mais esse encontro, Senhor. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem rendemos os nossos louvores, as nossas preces e o nosso estudo. É a oração que fazemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma leitura e um estudo do texto, continuando aqui, os nossos estudos anteriores, do livro de 1 a João. Hoje nós vamos estar finalizando o capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 21. Deus é amor, o amor de Deus. Página 258, Margarete. Vou fazer a leitura do texto. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento,
que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Amém? Amados, então esse texto de hoje é um texto também muito conhecido, muito famoso, né? De todo o cânone do Novo Testamento. Inclusive tem uma denominação grande que tem o nome desse texto, né? Deus é amor. E é um texto muito bonito, é uma passagem quase que em forma de poesia, de tão bela que ela é, em falar do amor, desse amor de Deus e do quanto Ele nos ama. Então, depois de João, né, vir combatendo durante aí esse livro, né, nós estamos estudando ele desde o capítulo 1, versículo 1, já estamos quase chegando ao seu final. Já vimos aqui em várias passagens João fazendo esse confronto, né, com os falsos profetas, confrontando todos aqueles que estavam tentando desvirtuar a palavra. Então ele faz paralelos, né? Então tem hora que ele faz o paralelo dos anticristos, aí depois ele fala sobre a unção do Espírito Santo, ele fala dos falsos profetas, mas depois ele fala sobre os verdadeiros crentes, né? Tem um momento que ele fala sobre a vitória sobre o maligno, sobre o pecado, né? E fala também que o novo mandamento é o amor fraternal. Então ele vem fazendo esses paralelos, mas sempre confrontando, né, aquelas pessoas que estavam ali se colocando um ensino errático, colocando uma palavra que não era de acordo com a palavra, com os ensinamentos de Jesus, né? A gente não pode se esquecer que nós estamos estudando uma carta do apóstolo João, que esteve, né, com Jesus, foi contemporâneo de Jesus e sentiu assim, de uma maneira direta, de uma maneira muito próxima, todo o amor de Deus ali encarnado em seu Filho Jesus. E nesse momento ele leva essa mensagem muito bonita, muito bela sobre o amor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. Não é uma passagem, vamos dizer assim, com um teor muito teológico, mas é uma carta mais de um chamamento mesmo, né, para que a gente possa refletir sobre esse amor, o amor de Deus. E é um amor que a gente não pode entender ele apenas como esse amor humano, esse amor de sentimento. Não, é um amor muito mais profundo, e a gente vai ver aqui que João vai estar ensinando que esse amor que ele está falando é o amor que é a própria essência de Deus, né? Deus, ele é esse amor, é uma parte indissociável, a própria formação de Deus, ela é em amor, de tal forma que esse amor foi revelado em seu Filho, Jesus Cristo, que nós seguimos, e se reflete em nós, como cristãos. Então, é um texto que nós vamos tentar compreender para podermos buscar viver o amor de Deus da maneira mais prática e transformadora, né, que possamos conseguir, e tendo esse amor como o centro da nossa fé, o fundamento do nosso relacionamento com Deus, que é o que Ele nos ensina e é o que Jesus também nos ensina. Então, o texto ele pode ser dividido em algumas sessões, né, com 2 ou 3 capítulos nessas sessões, que são sessões da forma como João vê esse amor. E inicialmente, né, aqui no versículo 7 e 8, ele fala desse amor, que é o que eu acabei de falar, desse amor como a essência de Deus, como Deus
Quando ele fala Deus é amor, então ele está falando dessa constituição, do amor como essência, né? Que Deus, ele é esse amor, ele não apenas ama, mas ele é essencialmente esse amor. Então João vai estar afirmando aqui que o próprio ser de Deus é constituído por esse amor imensurável, né? que a gente não consegue medir, que a gente não tem nem na nossa limitação humana, não conseguimos ter nem o tamanho da consciência do tamanho desse amor, né? Então o amor não é algo que Deus faz, o amor é quem Ele é a essência de Deus. Não existe um ato de Deus que não seja motivado por amor. E isso nos leva a muitas reflexões, né, que a gente fala aqui com muita tranquilidade, com muita segurança, quando a gente consegue distinguir o Novo Testamento do Antigo Testamento, entendendo que esse amor é a essência de Deus encarnada em Jesus, e não, né, simplesmente relatos históricos, né, onde que a gente entende que o amor de Deus no Antigo Testamento ele vinha muito dos ensinamentos dos profetas, quando aqueles que eram realmente enviados por Deus falavam por ele, não em tantos outros atos que os judeus daquela época faziam e praticavam em nome de Deus. Então, não é em nome de Deus que esse amor existe, esse amor é o amor, é a essência, a existência, né? Então ele é um amor que seria a verdadeira natureza de Deus, a natureza de um Pai amoroso, né? Ele não é aquele Deus essencialmente que exige obediência, mas aquele que antes de qualquer coisa ele primeiro amou e demonstrou seu amor por nós, primeiro na constituição desse mundo perfeito, para que nós pudéssemos aqui viver e depois através do seu Filho Jesus. Então é importante a gente compreender, né, essa essência de Deus como amor, porque quando, né, nós nos nascemos de novo como cristãos, como seguidores de Cristo, como aqueles que estão no caminho buscando, né, viver os ensinamentos de Cristo, nós temos o tempo todo que refletir sobre esse amor, né? O amor que vemos em Deus, ele deve estar sempre também constituindo a nossa essência, fluir através de nós, porque quando a gente busca esse amor verdadeiro, esse amor fraternal, isso mostra que nós estamos no caminho, que nós estamos buscando verdadeiramente a Deus, né? E antes de qualquer coisa, entender que Ele nos amou e nós transferimos esse amor a Jesus e aos irmãos. Então, quando eu falo que nós, né, devemos amar a Jesus como Deus nos amou primeiro, é o que João traz nos versículos seguintes, de 9 e 10, quando ele fala que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, e haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então o amor, aqui João já passa a falar do amor de Deus manifesto em Cristo, manifestado em Jesus, né? Então ele vai dar uma visão clara de como o amor de Deus se manifestou de uma maneira concreta, visível, né, que foi na vinda de Jesus Cristo, que se fez carne, que esteve presente entre nós. Então, se nessa primeira parte ele fala do amor, da essência de Deus, como Deus é amor, como esse amor constituindo a essência de Deus, que seria esse amor, poderíamos dizer, como eu disse, imensurável, que a gente não consegue ter noção dele, nesses dois versículos, 9 e 10, ele já fala desse amor concreto, desse amor visível, tangível, não mais um amor abstrato, né? Igual no versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, já é uma demonstração concreta de amor. Enquanto nós
estávamos ainda perdidos em pecado, ainda não conhecíamos o verdadeiro amor, Ele mandou o seu Filho unigênito como propiciação. Ele veio pagar o preço da nossa culpa para que pudéssemos, através de Jesus, termos essa relação com Deus, restaurarmos a nossa relação com Deus. Então já é o amor manifesto, né? O amor tangível. O sacrifício de Cristo na cruz é a maior expressão do amor de Deus, né? Ele não esperou que nós o amássemos primeiro. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, né? E a cruz é o testemunho definitivo de que Deus é amor, porque Ele não poupou nada, nem mesmo a vida do seu Filho, para nos alcançar e nos salvar. Então, essa é a base do nosso amor, o amor sacrificial de Cristo. O amor de Deus, que foi manifesto num ato de grande custo, né? Porque Deus, Ele fez o seu único Filho como propiciação de pecado. Isso é um alto custo para amor, mesmo para Deus. Pode tudo. Nós não temos, a gente imagina como seria o custo, mas a gente não tem plausibilidade a gente não consegue nem imaginar numa situação como essa. Isso é apenas Deus, é Deus mesmo, em toda a sua sabedoria, toda a sua bondade, todo o seu amor para conosco, que né, deu essa plausibilidade, Ele deu esse exemplo, esse alto custo, né? Então, esse é o padrão do amor de Deus e é o padrão que nós temos que buscar também, né? Então, quando Deus Ele entrega esse padrão, veja bem, de entrega do próprio Filho, e o seu Filho Jesus nos ensina que nós temos que amar não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos ferem e nos ofendem, é para que nós possamos refletir nesse alto custo do amor, né? Uma reflexão que nós temos de ter de parâmetro, é uma reflexão que nós temos que ter de reflexão, né, do caráter do amor de Deus para conosco, né, que esse amor manifesto em Cristo. E João continua, né, agora dos versículos 11 a 13, quando ele vai falar que, após ele falar do amor de Deus manifesto em Jesus, em seu Filho, como um amor tangível, concreto, aí João passa a falar do amor de Deus em nós. Então olha como que é interessante esse estudo dessa passagem, né, do texto, que não é apenas uma passagem poética falando sobre o amor, né, mas ele traz uma concatenação de ideias. Então ele fala do amor, primeiro o amor em Deus, como a essência de Deus, esse amor, Deus constituído de amor. Depois ele fala do amor manifesto em Cristo, né, como propiciação dos nossos pecados. Quando nós não merecíamos, Ele manifestou esse amor e deu o seu Filho, né, em sacrifício por nós. E agora ele fala do amor manifesto em nós. Em nós. Vai estar aqui nos versículos, quando ele fala: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então agora ele está falando de nós, como cristãos. Ele colocou esse exemplo prático do amor de Deus, do tamanho do amor de Deus, um amor, né, como eu disse aqui, um amor caro, né, que custou, né, que teve que pagar o preço, e agora ele traz esse amor para nós como os irmãos. Então ele fala que Deus nos amou, então também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus é o exemplo, se Deus é quem nós seguimos, e Ele nos amou, como que nós não vamos tê-lo como esse reflexo nosso mesmo, né? Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então esse amor ele vai ser aperfeiçoado com a nossa entrega, com o nosso caminhar, com a nossa busca para manifestarmos esse amor, né? E nesse amor é que nós conhecemos que permanecemos nele, porque ele nos deu do seu Espírito. É o que o versículo 13 fala. Sem o Espírito Santo de Deus, nós, como seres humanos carnais, com a nossa mente, com as nossas dificuldades, com as nossas complexidades, nós não conseguiríamos ser esse reflexo do amor de Deus. Então é através do Espírito Santo, né? Então aqui isso é uma colocação fundamental dentro do texto de João. Que o amor cristão não é apenas o amor que nós recebemos de Deus, mas é algo que Deus realiza em nós, através do Espírito Santo, é algo que habita em nós. Então é algo de que Deus vai estar nos ajudando e buscando que nós nos aperfeiçoemos nesse amor, através do Espírito de Deus, que vai derramar esse amor em nossos corações e nos capacitar a amar de maneira sacrificial e verdadeira. Então, da mesma forma que João trouxe o sacrifício, né, do Filho de Deus como uma expressão desse amor verdadeiro, agora nós também vamos ter que dar a nossa cota de sacrifício. E essa cota de sacrifício é justamente amar uns aos outros, o que não é fácil, convenhamos, né? Nós sabemos que não é fácil. Então João está falando que isso é só através do Espírito Santo de Deus. Porque a gente volta naquilo que nós já falamos, né? Porque amar quem ama a gente, quem é recíproco, aqueles que estão próximos, é muito fácil. A grande questão que João está falando é sobre o amor entre os irmãos. E a gente imagina que ele está falando ali para aquela igreja e o tanto de problemas que ele não devia estar encontrando naquela igreja, naquele momento, que é da natureza humana, né? Tanto que ele reafirma, né, esse testemunho apostólico aqui no versículo 14, quando ele fala: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, né? Porque é a mensagem central do cristianismo, e João está falando com propriedade, porque ele estava ali testemunhando, ele está falando do próprio testemunho dele, né? Ali ele vai estar, né, através desse testemunho ocular dele, de ter estado junto a Jesus, ele vai estar reforçando, né, a credibilidade do Evangelho e sua centralidade para a fé cristã nessa vinda de Jesus. Tanto que ele vai trazer a confissão de fé, já logo no versículo seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, né? É a confissão de fé. Tudo isso João está colocando como uma forma de auxílio para a permanência, para o aperfeiçoamento do amor em nós. Porque aí ele fecha no versículo 16, essa parte, ó. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ele reforçando novamente. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Que é a permanência do amor, é essa reciprocidade, né? Então é fundamental para a nossa fé e para a nossa experiência cristã acreditar no amor de Deus e buscar a permanência, né, do amor de Deus em nós como uma condição mesmo para que a gente continue firme na fé. Então ele dá o testemunho, ele faz a confissão de fé e fecha trazendo essa permanência do amor, né, de Deus em nós, que vai estar diretamente ligada aí à prática e à vivência nesse sentido amoroso, né? Então, a gente pode ter certeza que quando nós amamos verdadeiramente uma pessoa que talvez nós não tivéssemos nenhum motivo ou razão humana, uma razão mundana, mas
mas que nós sentimos amor, e a gente tem que entender que não é um amor de sentimento, de gostar, é um amor muitas vezes misericordioso, um amor de uma emoção que a gente não sabe explicar, de querer que aquela pessoa saia daquele engano, daquele erro, daquela condição, daquela situação que se encontra, e às vezes uma pessoa que a gente nem tem relacionamento. Então isso não deixa de ser uma aplicação desse ensinamento de João na nossa vida, né? E isso só é possível através do Espírito Santo, e quando isso acontece, a gente, né, pode ter a certeza disso que João está falando, da permanência do amor de Deus em nós, através do seu Espírito. E aí ele vai continuar agora no versículo 17 e 18, que o amor de Deus é que vai nos dar confiança. Olha só. Porque aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Não, isso é o 15, perdão. É o 17 e o 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha só, a confiança. E depois ele fala, primeiro a confiança no dia do juízo, e depois ele fala, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, né? Então, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, essa confiança é o amor perfeito de Deus que vai nos dar essa confiança. Ele cita a questão do dia do juízo, isso é muito comum nos textos de João, a gente sabe, nós estamos aqui estudando um texto do autor do Apocalipse, né? Então, João, ele tinha, né, por ter ouvido isso do próprio Jesus, quantas vezes nós já estudamos aqui, né, nas parábolas de Jesus sobre esse assunto, né, que a gente chama de escatológico. Já tive várias oportunidades de falar sobre escatologia aqui, principalmente nas parábolas, no ensinamento de Jesus. João tinha plena convicção da chegada do dia do juízo. Então ele traz essa mensagem de confiança, que através do amor de Deus, né, aqueles que permanecem, que têm a certeza desse amor, eles não têm medo do juízo, eles têm a certeza absoluta de que não vão estar condenados, de que não existe mais condenação, né? Aqueles que vivem plenamente o amor de Deus, eles não conseguem se encaixar, se ver nesses ensinamentos modernos, não digo nem modernos, perdão, nos ensinamentos da religiosidade ao longo do tempo. Ao longo do tempo, quantas vezes nós vimos as pessoas querendo impor a fé, impor a religião através, né, da culpa e do medo. Mas quando o amor de Deus ele está realmente instalado, ele está, como João usa a palavra, quando ele permanece em nós, nós não temos essa culpa, nós não sentimos essa culpa, nós não temos esse medo. Por mais que nós sejamos humanos falíveis, a gente fale, a gente erra mesmo, né? A gente muitas vezes sem querer se pega em situações de erro, de equívoco, mas quando esse amor existe, ele nos dá essa confiança de que nós vamos superar o erro, nós vamos superar o equívoco através do amor, vamos continuar a nossa caminhada e não vamos ter medo do dia do juízo. Por isso é que ele usa o medo, né, no versículo 18, como essa figura de que ela não pode existir para o cristão. Não existe o medo. O medo do castigo, ele precisa necessariamente ser substituído pela paz, pela segurança que vem do saber de que somos amados e aceitos por Deus. Então o perfeito amor de Deus, ele expulsa o medo e nos dá coragem para enfrentar o futuro com confiança, nos dá coragem para enfrentar a nossa jornada, nos dá coragem para levarmos a palavra como nós estamos fazendo, estudando, que nos dá coragem, trepidez para
ter a certeza de que quando falamos verdadeiramente do amor de Cristo, né, é porque nós temos essa plena confiança. Então nós temos que ter esse entendimento, porque nós vamos deparar aí na nossa jornada, na nossa caminhada, com muitas pessoas que vivem com medo, medo do futuro, medo do juízo, medo de não serem boas o suficientes, né? Mas a gente pode levar para elas uma palavra de que o amor de Deus, ele liberta desse medo. O amor de Deus aperfeiçoado. O amor de Deus que vem crescendo, que vem sendo trabalhado ao longo da jornada. Não é um passe de mágica. A gente sempre costuma ressaltar aqui que o nosso entendimento não é um entendimento fantástico, um entendimento miraculoso, não. É um entendimento de progresso, é um entendimento do caminhar, é um entendimento do movimento, do envolvimento, da busca incessante. E quando isso acontece, esse medo ele vai ser expurgado, ele não vai existir mais, né? Então, a gente vai ter a certeza de que o preço já foi pago através de Jesus, já foi pago na cruz. Então, Deus já fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ser aceitos, perdoados e seguros em seu amor. Então, esse é um entendimento essencial, né, dessa passagem. E João vai fechar esse texto do amor de uma maneira, agora como líder daquelas pessoas, daquela igreja. Então ele vai trazer o amor como um mandamento. É a última sessão. Então nós vimos o amor essencial em Deus, como Deus, a essência de Deus é o amor manifesto em Cristo, o amor em nós como forma de aperfeiçoamento da nossa caminhada e do nosso relacionamento com o próximo, uns com os outros. Aí ele fala da confiança e agora ele fecha com o mandamento, porque ele fala aqui no versículo 19 ao 21. Ele repete que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também ao seu irmão. Então nós podemos ter a certeza aqui, inicialmente, nesse fechamento, de que existiam tribulações ali dentro da igreja, então com certeza a gente não está vendo desavenças, né? Porque nós temos que trazer o texto para dentro do contexto, o texto dentro do contexto, todo que nós estudamos. Então tinham pessoas infiltradas dentro da igreja, essas pessoas estavam levando ensinamentos equivocados, aquilo ali com certeza estava levando a dissensões entre os irmãos, alguns acreditavam, outros não, devia estar levando a expressões de sentimentos ruins mesmo, né? Então a gente pensa, devia estar tendo ali muita manifestação de ódio, de rancor, de indiferença, de confronto. Então João ele traz um mandamento. Aqui ele age como pastor daquela igreja. Então, ele fala, ele usa uma palavra dura, né? Como vocês podem falar que vocês amam a Deus, mas se vocês estão nessa brigaiada toda aí odiando um ao outro? Vocês estão mentindo, né? Ele fala, aquele que disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Então ele fecha o texto, ele faz um texto muito bonito, ele traz todas essas nuances do amor, um texto muito reflexivo, mas ele fecha com um mandamento, com uma palavra dura de que não tem outra forma, né? É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não temos como fugir desse mandamento. Não podemos viver em paz com Deus se nós não estivermos vivendo em paz com os outros. Se nós tivermos uma vida de conflitos, nós não vamos ter a paz para o Espírito Santo agir e transformar o nosso ser, para que o amor de Deus permaneça em nós, né?
Não há como afirmar que amamos Deus e ao mesmo tempo nutrir ódio, rancor, sentimentos ruins. Então o amor, o nosso amor, o amor cristão, o amor que Deus espera de nós, ele tem que ser prático e tem que ser relacional. É no dia a dia, nas pequenas ações, é entendermos quando nós erramos e buscar, né, reconectar e evitar e consertar na medida que for possível, né, porque nós temos esse mandamento. Então nós temos que cumprir, obedecer esse mandamento e buscarmos através do nosso relacionamento diário, profundo. A gente sempre fala aqui nos nossos estudos, né, buscar através da oração, através do estudo da palavra, através das reflexões, que esse ensinamento ele fique introjetado em nosso ser e não mais saia de nós. Que seja uma permanência, como eu disse lá, como o João falou lá no versículo 16, tem que permanecer em nós. Pode ter um percalço ou outro, mas que esses percalços não sejam motivo para que esse amor não permaneça mais em nós. Amém? Então, finalizando, né, a conclusão que a gente chega com esse texto, meus amados, é que o amor de Deus ele é fundamento de fé. Sim, ele é mandamento de fé. E é pela graça de Deus e por meio do seu amor que nós somos salvos. E é esse amor que devemos transmitir ao mundo. Então, para que a gente possa viver plenamente esse amor, não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade do nosso dia a dia, em nossos corações, em nossas emoções, em nossos sentimentos, mas no nosso dia a dia. Né? E que sempre a gente possa olhar a cruz de Cristo e lembrar desse amor sacrificial de Deus por nós, porque aí também nós vamos nos sacrificar para cumprirmos esse mandamento, né? E através do Espírito Santo nos transformar, nos capacitar para que possamos amar uns aos outros como Ele nos amou e como Ele nos ensinou. Então, meus irmãos, que o perfeito amor de Deus expulse de todos nós todo medo e nos dê confiança, né, nos dê condições e que o Espírito Santo nos guie para que a nossa vida seja um reflexo do seu amor eterno.